E aí, pessoal, tudo bem? Mais um episódio do Ciclos Podcast, episódio número 2 com Thiago Henrique. No Ciclos Podcast, nós vamos conversar com pessoas que fazem da arte, da cultura e da ciência seu propósito de vida. E hoje é uma pessoa muito especial que já mereceu o nosso segundo capítulo, segundo episódio de hoje. Thiago, Obrigado. mais uma vez bem-vindo aqui aos estúdios. Satisfação, novamente obrigado. Parabéns pelo podcast, pela iniciativa. Muito obrigado. Eu queria, nesse nosso segundo episódio, falar um pouco desse material fantástico aqui, rico e maravilhoso, que você tem produzido, alguns que você trouxe aqui pra gente hoje, né? Eu tava lendo aqui, cara. Pessoal, dá uma olhada aqui, ó. É Antologia poética. fantástico a antologia poética. Fala um pouquinho da gente, como é que foi a concepção, a criação, como é que foi a ideia de juntar tudo isso aqui dentro. Muito bacana, pessoal. Olha aí de novo. Depois o Thiago vai dizer onde você vai encontrar os livros. Fala, senhor Joaquim. Deixa eu retomar, e acho que é até bom, para quem não viu o primeiro episódio, Ó, vamos lá. a gente falou de diversos assuntos, e um deles é sobre oportunidade. E o que vocês estão construindo aqui na Ciclos com esse podcast é uma oportunidade de dar voz às pessoas que têm algo a contribuir de alguma maneira e de se expressar no mundo de encontro ao outro. Então, novamente, felicitações, parabéns aí pelo trabalho. Obrigado. Que a iniciativa perdure, que vocês possam trazer muitas pessoas aqui para contribuir com as pessoas de Igarapé, com os habitantes do mundo, né? Porque hoje com a internet a gente vai para todo canto. Vamos, com certeza, vamos chegar em muitos lugares. Vamos lá, você chegou já na Antologia Poética. Esse livro, ele é o trabalho de 20 anos. Eu elaborei esse livro quando eu fiz 20 anos de carreira. Se no Pensamentos e Poesia lá atrás a gente tinha 10 anos de escritos, o primeiro, inclusive, e único, até ele ser lançado, depois veio a Antologia Poética, quando fiz 20 anos de carreira. E ele reúne os meus 12 livros, meus 12 primeiros livros de poesia. Olha. Ele é um livro muito especial, são as poesias que eu mais gosto, aquelas que eu acho que são mais agradáveis, reflexivas e pontuais. Então eu gosto muito do Antologia Poética, porque ele reúne um espaço de cada obra que eu já publiquei ao longo dessa trajetória. E como é que é selecionar? Você falou que vocês mais gostam. É difícil quando a gente fala de um filho, né? Que é um poema, uma criação. Como é que faz para você selecionar e colocar dentro de uma obra só? Foi um processo muito agradável, muito gostoso de se fazer. O ser humano, ele precisa de momentos para se motivar. Então, lá atrás, quando eu fiz 10 anos e estava empolgado para fazer o primeiro livro, quando fiz 20 anos de carreira, aí eu parei para pensar assim, né? Porque aos olhos dos outros, mas que carreira? De onde que veio? Não conheço, nunca ouvi falar. Que é isso, né? Mas é o seu espírito de empreender, de viver e de fazer é que deve te motivar. Porque com a sua motivação você é capaz de inspirar outras pessoas ou mesmo de contribuir de alguma maneira a partir do exemplo. Com certeza. E a literatura, a arte, elas são bons exemplos, a gente tem que trazer ela em contato. Então foi muito agradável, porque eu fui relendo todos os livros que eu escrevi. E foi um processo muito interessante, porque quando você está criando, quando você está escrevendo, é uma coisa. Depois que aquele poema já está ali há 5 anos, há 10 anos, há algum tempo que não é lido, que não é relido, que não é observado, aí você encontra novamente a forma como você pensava naquele tempo e a forma como você pensa hoje. E eu acho isso muito legal também, porque a poesia ela sempre vai se relacionar com o leitor no momento de vida dele. Você pode ler um poema hoje, você pode ler esse mesmo poema daqui 1, 2, 3, 5, 10, 15 anos. E você vai ter uma percepção diferente dele. Porque a poesia, ela interage com a alma, ela interage com a experiência, com o ser humano, com o olhar, com a observação. Então isso é muito incrível. E a poesia ela pode ser lida reticentemente várias vezes, que ela sempre vai te trazer uma interpretação nova. Um sentimento novo, né? Uma emoção. Mas você, vou falar por mim, né? Que às vezes me pego numa fotografia para, né, eu publicar ela de novo, né? Depois de um certo tempo, eu revê-la e você fica pensando. Eu às vezes me pego pensando que eu faria diferente aquela foto, talvez, né? Às vezes me pego também pensando, não, esse é aquele momento. Também passou por isso? Você relê os poemas. Tem essa também ou não? Cara, tem pontos assim, é muito fantástico isso que você me falou, que me lembrou um dos meus livros aqui, o Cartas para a Humanidade.
E foi o primeiro também que eu publiquei nessa linha além da poesia, né? Até então eu construí uma carreira poética na literatura, e o Cartas para a Humanidade é um ensaio de crônicas, contos, filosofia, publicações diversas. E eu lembro que quando eu voltei nessas leituras, quando eu estava selecionando os textos para o livro, eu pensei, cara, que maturidade, que coisa diferente. E eu fiquei muito pensativo se eu publicaria ou não determinados textos, porque foram textos que eu escrevi com 12 anos de idade. E eu selecionei esse livro, eu tinha mais de 20 anos. Então falei, mas e sabe o que eu coloquei na cabeça e achei interessante, importante de manter esse texto? Eu pensei, olha, eu vou publicar todos os textos da forma como eu escrevi. É claro que a ortografia, essas coisas todas você vai corrigindo, mas eu decidi publicar, porque eu falei, olha, foi esse garoto de 12 anos que me trouxe até aqui. Eu vou manter ele, vou publicar do jeito que era, tal como era, e também para demonstrar como o ser humano ele vai evoluindo, como ele vai progredindo na vida, na escrita e nas suas reflexões. Então achei fascinante assim essa ideia de manter o pensamento do menino, porque foi aquele menino que sonhou e me trouxe para essa vida adulta com esse carinho, com essa edificação artística. Olha que bacana, muito legal essa revisita, né? Isso é uma provocação muito gostosa que a gente tem, da gente mesmo, da nossa produção, né? Muito bacana. Falando desse momento de voltar a esse garoto de 12 anos, olha só que legal, apaixonante. Turma do Bambino, uma história real, verdadeira, do Thiago. Esse livro é gostoso demais, as ilustrações também, parabéns pro Diego também, um trabalho muito bonito. Fala um pouco da gente que eu adorei isso. A Turma do Bambino é inspirada em fatos reais. O Bambino é um cachorrinho de pelúcia que eu ganhei ele no Natal. Em um Natal que eu fui ao supermercado com meu pai, hipermercado, e ele falou, ó, escolhe 3 brinquedos. E eu escolhi o Bambino, uma bola verde e um xadrez. Eu tenho o Bambino e o xadrez até hoje. A bola furou e foi outro caminho. Mas o Bambino ele entrou numa época em que acho que nem Toy Story era tão falado assim, mas a gente brincava com o Bambino como se fosse realidade, como ele fosse um personagem, uma pessoa da família. Ele era um bichinho de pelúcia. E a gente deu vida para ele, deu voz para ele. E foi muito interessante que na medida que a Turma do Bambino, que o Bambino começava a ser parte da família, que a gente o considerou assim, um personagem fictício, mas muito real dentro da imaginação de uma criança especialmente. E aí foram vindo outros, meus irmãos, minha irmã, foi tendo outros bichinhos de pelúcia. E aí a gente foi e criou a Turma do Bambino. Tinha a Patinha, o Tony, deixa eu ver eles todos aqui. Que bacana. Então tinha outros personagens, tá vendo? O Tigrão, o Brancão, o Tigre, o Brancão, a Patinha. E aí depois, como adulto, quando eu fui escrever essa obra, eu tive a ideia de simbolizar, né, geograficamente, como cada um deles representando um continente, um país, uma etnia. Esse livro é fantástico. E aí foi muito legal, que aí foi uma construção assim baseada em fatos reais e infanto-juvenil, e é bem interessante porque ele realmente... E depois, quando a gente foi lançar ele, Joaquim, aí criei também os personagens. Esse não foi via lei de incentivo, esse foi particular mesmo, de maneira privada. E criamos os bonequinhos em artesanato, feito pela Letusa, minha prima. E a gente punha esses bonequinhos, vendia nas escolas, fazia algumas apresentações. Esses bonequinhos também foram para casa de centenas de crianças e foi muito agradável esse processo de construir um primeiro livro infanto-juvenil na minha carreira. Papai e mamãe, recomendo. É muito gostoso, muito recomendo mesmo. Tem uma coisa aqui, vou mostrar um negócio para vocês. Olha só, gente, vocês estão vendo ali atrás, já desde o primeiro episódio, agora no nosso segundo, e tem um poema feito ali, que o Thiago escreveu. Agora, vem cá comigo. Olha só como tudo isso aconteceu. Quando o Thiago chegou ao estúdio Ciclos para a nossa gravação, eu tinha deixado um quadro, um flipchart com pincéis, e passou pelo meu ambiente e pedi para que o Thiago deixasse uma mensagem, um poema seu de lembrança para os espectadores do podcast. Mas rapidamente veio a mente do poeta, do escritor, que se propôs ao vivo fazer um poema inédito. Olha que lindo resultado. Foi gratificante poder testemunhar esse ato de criação de um escritor ali na minha frente, ao vivo, o
Tiago ia pensando, escrevendo automaticamente no quadro, não teve rascunho, não teve rabisco, não teve repensar, foi tudo ali de imediato, de uma única vez. Foi muito bom ter visto tudo isso acontecer ao vivo. Atemporal. Há presentes na vida que não moram em um tempo fixo. Não está no passado, não está no presente, não está no futuro. Atravessa as dimensões, vai além do tempo e ressoa na eternidade. Assim são os encontros de cada alma em união pelo destino. Viram aí, assistiram? Foi feito ao vivo, na hora. O Thiago chegou aqui, estava ali o flip chart, os pincéis estavam aqui. Eu tinha pedido para ele para deixar uma frase, alguma coisa. Ele simplesmente criou um poema, criou um poema ao vivo, inédito, em primeira mão para vocês aí. E aí eu vi a pergunta que, desde a hora que eu vi ele fazendo aquilo, que vocês acompanharam aí no vídeo, que eu fiz rapidamente, peguei a câmera e comecei a filmar, sem áudio, sem nada, mas não podia perder esse momento. Cara, como é que é esse processo de um escritor, também um compositor, tal, mas o escritor, como é que acontece, cara? Atemporal, você escreveu um texto lindo, muito bacana, e como é que você criou? Como é que vem a criação? Como é que funciona isso na cabeça de um escritor? Cara, é maravilhoso. O processo de criação, ele sempre foi muito natural para mim. E acredito que a natureza você também tem que caminhar de encontro a ela, achar a sua natureza, achar o seu propósito, aquilo que faz o seu coração vibrar, aquilo que te transforma. A escrita ela sempre fluiu para mim de uma forma muito gostosa, muito agradável, muito feliz, assim como a música e a criação me fascina. Eu que já criei jogos de board game, além das literaturas. Olha. Então criar é algo que eu adoro fazer, trazer algo novo para uma realidade que já, né, é feita também por sonhadores, por diversos criadores. Certeza. A escrita, ela tem diversos pontos, né? Ela trabalha com a intuição e ela trabalha também com percepção, observação, o treino. Tem a frase da Cora Coralina, né? Aprender a escrever se aprende escrevendo, escrever se aprende escrevendo. E é na atitude. Então eu acho que a gente tem que provocar, né, ativar na gente esse dom de criação que todos têm, mas cada um tem na sua área, na sua intimidade, assim como você tem também com a fotografia. Para mim foram as palavras. E quando você virou para mim e falou, Thiago, escreve um poema aí, alguma coisa, né, pelos livros que você trouxe. Eu falei, deixa eu escrever um agora, vamos ver o que vai dar. Eu não sabia o que ia acontecer. E aí me recorda uma frase que um dia eu pensei, quando eu estava reunindo um desses livros, acho que é a própria antologia poética que a gente falou, que a poesia ela tem a idade do seu escritor. Pelo menos. Porque você já viu muitas entrevistas, às vezes, de artista, escrever essa música em 5 minutos no sofá da minha casa. Isso, não foram 5 minutos, é uma vida inteira. Então, quando eu pensei nessa frase, olha, a poesia ela tem a idade de alguém. Eu não escrevi ali no vídeo, depois você tem até o tempo cronometrado dela. Tem sim. Mas ela não foi feita apenas em, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Ela foi feita por uma vida inteira. E nesse momento que eu parei aqui para escrever, foi que a inspiração me tocou e a intuição me levou a transmitir essas palavras aqui, de presente para Ciclos e muito obrigado. Podcast. Obrigado. Ficou lindo. Você traz toda a sua vivência, todo o seu olhar do mundo que você, né, percorre até hoje, todas as suas dores, as suas alegrias, tá tudo ali, né, naquele momento ali que você está criando. Como eu fotografo também, né, o olhar fotográfico que eu falo e ensino para meus alunos é esse, você registrar a sua vida toda de experiências e de como você enxerga o mundo tá ali. Né? Colocaram naquele momento, naquele clique, como você pôs ali na sua caneta, no seu pincel, na sua escrita. Parabéns, ficou lindo. Obrigado pelo presente também. Aí. Vocês, em primeira mão, estão recebendo aí esse poema lindo, tá? Tiago, já ficou claro no primeiro episódio, mais ainda nesse segundo, que você é muito plural na arte e na cultura, né? E tem uma coisa que está, assim, deliciosa, fantástica, e eu
te agradecer aqui em público pelo convite de participar também de um projeto, mais um projeto cultural seu, vencedor, que está aqui na nossa mesa desde o primeiro episódio, que eu queria falar dele agora, a revista Igarapé Cultural. Que coisa gostosa, deliciosa de ler, de folhear, de entender. Muita gente bacana participando aqui com você, colaborando. Me conta como é que nasceu esse projeto, que ideia é essa de botar uma revista física e digital, falando especificamente, enaltecendo os artistas, a arte e a cultura da nossa cidade. Joaquim, maravilhoso. Esse é um projeto que ele remonta a 15 anos atrás, quando eu ainda morava em Betim, fazia faculdade lá de letras, e eu já poeta naquela ocasião, não tinha um livro publicado ainda, o livro veio depois, e eu mandava meus poemas para os jornais, para os veículos de comunicação da cidade. Legal. E sempre era um não, nunca saiu uma poesia, nunca tudo. Falei, cara, quer saber? Eu peguei uma folha, um papel A4, dobrei ao meio, fiz uma impressão, coloquei um poema meu, outro ali e tal, e fiz a primeira edição lá em Betim, da revista Betim Cultural, na época. A Betim Cultural, ela rodou 5 anos de modo impresso, ela teve um crescimento gradativo, e por 10 anos de maneira eletrônica, né, ao longo da sua etapa vitalícia ali daquele projeto. E quando eu tive a oportunidade de trabalhar aqui em Igarapé como secretário de Cultura e Turismo por 2 anos, eu tive contato com muitos artistas. E eu pensei comigo, falei, poxa, as pessoas têm que conhecer os artistas daqui. Assim como eu sempre pensei nos movimentos que eu fiz em Betim, os movimentos que eu tive a oportunidade de poder fazer aqui em Igarapé como gestor público, eu falei, olha, tem que ir além da gestão pública, ela tem que ir também para o entremeio artístico e para o convívio social. E a revista Igarapé Cultural surgiu nesse caminho, quando, após 2 anos como servidor público aqui na prefeitura, eu fui dispensado do governo e falei, olha, a gente nem sempre vai estar numa cadeira ou numa posição política, mas a gente sempre vai ter a condição de expressar a arte e revelar artistas, desde que haja interesse mútuo e participação. E a Igarapé Cultural surgiu com essa intenção de mostrar Igarapé, a arte de Igarapé, os artistas de Igarapé, as pessoas de Igarapé, para as pessoas que vivem na nossa cidade. E você juntou aqui um time de colaboradores fantástico, né? De pessoas, Fantástico. todos de Igarapé, todas da cidade, todas aqui. Isso, todo mundo de Igarapé. Essa capa aí que você está dando foco, inclusive é da Arlete, né? Fundadora da Ciclos. Isso. Parabenizar ela de antemão, né? De todo mundo que eu tô com a revista em mãos fica fascinado. É uma pintura aqui, né? Da Avenida Governador Valadares com Clóvis Salgado. Isso. As pedras gêmeas ao fundo, né? A tela ela é mais ampla, ela também contempla a pedra grande, né? Na pintura integral, na tela integral, que pode ser vista também na versão digital da revista. Isso. A física, a gente conseguiu dar esse recorte e esse enfoque. Ficou lindo, brilhante. E tem diversos pontos de reflexão, né? Um espaço aberto, que é a intenção da gente sempre trazer uma revelação, seja na área pessoal, seja na área visual, qualquer que seja a arte das pessoas. Então ela pode colaborar então com a revista aqui, ó, pessoal. Isso. O espaço aberto aqui. Você que está aí assistindo o podcast pode ser um colaborador então? Exatamente. O igarapense que tem intenção de ter sua arte publicada, vista, circulando em versão impressa e digital dentro do município, né? Pode enviar os seus textos. A gente tendo condições, tendo outras edições impressas e vindouras, ela tem uma possibilidade de ser publicada. Esse é o objetivo. E tem outras, né, variedades. Tem aí, né, um retrato, uma nostalgia com as brincadeiras de infância, com a Thaís de Acimar, a Ida trazendo um autoconhecimento, Igarapé e a sua história, né, com suas memórias aí trazido pela Sandra, assim como a Maria Helena também trazendo uma outra ilustração de tempos de uma fazenda conhecida atrás de Igarapé. E aí a gente tem diversos outros temas e outras pessoas, está aqui o seu olhar fotográfico também, artístico. Então tem uma variedade de conteúdos e de diversidade artístico-cultural
para apreciação do igarapé-ense, para educação das pessoas e para também convívio com a arte e cultura, ver que ela é acessível, ela edifica e transforma um olhar, um ponto de vista, uma imaginação. Bom, Thiago, só tem que parabenizar. É um projeto fantástico. E a gente falou no nosso episódio, né, anterior, primeiro que nós gravamos, falando um pouco dessa questão da fomento, da cultura e tudo, e eu enfatizei que os empresários locais podem, devem, né, e querem, que eu sei que muita gente quer fazer isso. E aqui, fazendo aqui, é um instrumento, está aqui, gente, ó. Você pode estar aqui colaborando, incentivando, ajudando, contribuindo, fazendo aqui, né, uma publicidade da sua empresa, do seu negócio na revista, que ao mesmo tempo vai ser um veículo, né, de levar essa mensagem desse apoiador, né, e ao mesmo tempo você está apoiando a arte, a cultura, o saber, a ciência da nossa cidade, de uma maneira concreta, né, real ali, né, isso que é fantástico. Quando a gente tem cidadãos mais cultos, pessoas mais educadas, a gente tende a ter uma sociedade melhor. Porque a inteligência canalizada para o bem, ela traz bons resultados. Então, o contato com a arte, ela provoca isso, ela provoca a transformação nos indivíduos. Porque quando você tem sensibilidade para apreciar, quando um texto te ajuda, uma reflexão te leva a pensar, você está transformando a sua forma de ver a vida, o outro, as pessoas e o lugar, né? A nossa memória traz isso, saber respeitar o passado, entender o presente e olhar para o futuro também com perseverança, com boa visão e otimismo, né? Diante as diversas dificuldades da sociedade, do ser humano. A gente trazendo arte, cultura para perto das pessoas, ao alcance de todos, elas seguramente muda o cenário de uma cidade inteira. É o investimento mais vindouro que se pode fazer na arte, na cultura e na ciência de uma cidade, de um país, de uma pessoa. Isso aí é eternos benefícios incalculáveis o retorno. Exato. Né? Agora, fala pra gente, aqui falamos um pouco aqui, né, agora nesse segundo episódio, muito da literatura, do escritor e dos projetos também envolvidos. Isso aí. Onde é que tá o compositor? Ainda tá tocando, cantando, criando composições? Como é que tá esse lado Boa. aí? Composição também é uma área que eu adoro, ela é brilhante. E como compositor, como músico, por mais de 10 anos eu tive ativamente na banda, na Nós Três. A gente é o nome da banda. É Nós Três. Nós Três. Tem todo esse conteúdo no Spotify, desde as primeiras músicas que eu gravei com Soberania, depois veio a Nós Três, aí teve os Epígrafes e Identidade Social, que foi o último álbum que eu gravei em 2019, prévias ali da pandemia, né? Pandemia. Foi um trabalho de estúdio que a gente fez com esse propósito mesmo, Identidade Social, o inconsciente coletivo. E é o trabalho assim mais maduro musicalmente, que eu diria falando. No aspecto de representatividade de letras e de intenção musical. A Nós Três, ela, por ser uma banda de carreira com mais de 10 anos, foi o trabalho mais fascinante assim que a gente pôde exercer, né? Porque a gente tocava nessa época, a gente fez muita música, muitos shows, e é o trabalho assim mais singular também, mais profissional, musicalmente gravado e também nos palcos que eu pude apresentar com meus colegas de banda e todo mundo. Então convido aí, tá disponível no Spotify. Vai estar aqui, a gente vai fazer o crédito. Coloca o link aí nas legendas. Vamos colocar. E tem muita música aí, são 37, se eu não me engano, gravadas. São 2 álbuns inteiros, um com a Nós Três, um com a Identidade Social e outras músicas avulsas com alguns projetos. Então é brilhante e a música me toca composição muito. continua fluindo normal, cantando. Eu continuo e ainda tenho intenção de um momento apropriado, de um momento, né, que a gente conseguir reservar tempo, foco, pessoas certas para lançar novos discos. Eu ainda tenho esse desejo, esse anseio. E tem muita música inédita para ser lançada, sabe? Eu tenho mais de 500 composições. Olha. Se tem 37 gravadas, ainda tem um leque muito grande aí para ser revelado, trazido ao mundo aí. Muito bacana.